Olá, queridos alunos! Na nossa videoaula dessa semana, vou estar falando sobre arte contemporânea brasileira, História da Arte, parte 20. Não é bacana? Então, olha só. A arte contemporânea no Brasil repete um cenário já conhecido desde os tempos mais remotos, tá? Que é o fato da arte brasileira ser influenciada por correntes artísticas internacionais. Mas, no entanto, vale destacar, galera, que apesar dessa influência, a arte contemporânea brasileira apresenta propostas e elementos únicos, tá? Assim, seguindo essa tendência e incluindo no fazer artístico características nacionais repletas de criatividade. O Brasil, muitas vezes, se faz valer de conceitos do movimento antropofágico. Olha que bacana. Logo, discutiu propostas de outros países, assimilando-as e transformando-as em um novo tipo de arte. Nesse processo, também inseriu particularidades, brasileiras e conceitos de seus artistas nacionais, tá? Então, essa arte contemporânea aí brasileira, nesse contexto, ela vem despertar da arte brasileira para a contemporaneidade, tá? Aconteceu isso tudo, galera, aconteceu a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. Em um evento que, sem dúvida, né, alguma, representou o divisor de águas para a história nacional. Isso porque, a partir dele, a arte brasileira deixou de lado o seu caráter imitador e passou a atuar de forma mais autêntica, mesclando conceitos internacionais da arte com a brasileiridade, tá? E isso é bacana, tá? Assim, evoluiu e se reinventou, tá? A arte contemporânea no Brasil começou a ganhar destaque, de fato, na década de 1960. E teve como uma de suas principais referências a pop art, um movimento artístico conhecido por seu caráter crítico e reflexivo. Lembrando também que esse período é o período da ditadura. Logo, o Brasil abraçou essas características em um momento difícil de nossa história, que foi da ditadura militar, é claro. Começou a fazer forte crítica ao governo e à sociedade da época, certo? Nesse sentido, depois da fase crítica, de críticas, né, da década de 60, o Brasil, na década seguinte, se distanciou um pouco desta temática e, assim, deu início a um processo que valorizava a razão, a reflexão e também a tecnologia, tá? Desse modo, os artistas nacionais começaram a produzir suas peças utilizando recursos de computadores também. Logo, pouco tempo depois, né, no começo da década de 80, voltou em cena a crítica social e a política. Afinal, nesse período, o Brasil viveu uma de suas fases, né, políticas mais importantes, as diretas já. Não vamos esquecer disso. Assim, a preocupação política jogou uma nova luz sobre a arte. Dessa forma, os artistas brasileiros começaram a criar obras provocativas, tá? Opinatativas e questionadoras também. E logo as expuseram nos principais museus da cidade, tá? Nesse período, gente, outras expressões artísticas também ganharam destaque, como a arte conceitual e a arte efêmera, né? Que também apresentava alto teor político, promovendo a reflexão por meio das suas peças, tá? E isso é legal, né? Assim como o passar dos anos, a arte contemporânea no Brasil conquistou mais espaço e logo parou de seguir algumas tendências internacionais. Desse modo, criou a sua própria identidade artística e assim se transformou em uma vanguarda a ser copiada e admirada ao redor do globo, no mundo inteiro, gente, tá? A arte contemporânea brasileira está em efervescência, ocupando os principais museus do Brasil e do mundo. E também, gente, de galerias de arte online, como a La Arte, tá? Que conta em seu acervo com trabalhos importantes desse estilo artístico. Assim, apresenta gravuras originais, né, de Cildo Meirelles,
Gonçalo Ivo e de muitos outros artistas, gente, dá uma olhada lá, nacionais e latinos americanos, tá? Isso é legal. E aí, a gente tem também hoje, na atualidade, os artistas hoje estão trabalhando com hibridismo, na atual como uma escola, né, de projeção artística, que mistura sons, que seria o que seria esse hibridismo? São obras que misturam sons, imagem, performance, música e, em geral, misturam vários estilos. Deste modo, vem que essa técnica é bastante discutida, tá? No que nós chamamos de arte contemporânea nos dias de hoje, desenvolvendo ainda, além dos limites, né, claro, da linguagem, essa projeção cultural também, né, gente, de um determinado grupo de artistas na sociedade. Então, não é todos que estão fazendo isso. Ainda existe essa discussão artística aí dos grupos artísticos também, tá? E aí, a gente chega nessa questão também dessa arquitetura, tá, no Brasil, que tem uma característica aí, principalmente aí, né, essa característica, no caso, vou falar um pouquinho das características, tá? Não são muitas não, tá? No caso, a arquitetura contemporânea tem início no final da década de 80, com o declínio, né, da popularidade da arquitetura moderna, e permanece sendo o estilo vigente até os dias atuais, tá? Até os dias de hoje. Nesse artigo, assim, no caso, nesse contexto, a gente pode abordar e falar principalmente do arquiteto Niemeyer, né? Por não ter uma linguagem, por quê? Nessa concepção da arquitetura brasileira, nós não temos uma linguagem única, tá? Sofrendo influência, ela sofre influências de várias tendências anteriores. As obras da arquitetura contemporânea, elas são consideradas, assim, extremamente abrangentes e pluralistas no dia de hoje, tá? Então, é bem eclético. No caso, as confusões entre a arte moderna e a contemporânea, no caso, essa arquitetura, tá, moderna e a arquitetura contemporânea, são frequentes, elas vivem se batendo aí. Você nunca sabe se é moderno, se está contemporâneo. No entanto, trata-se de períodos distintos. Tá? No caso, o modernismo se propunha a deixar de lado tudo que era considerado tradicional por meio da simplificação das formas e da utilização de materiais em forma mais pura, sempre em linhas retas e simples, tá? Já os arquitetos contemporâneos, tá? No caso, assim, linhas retas e simples. No caso, os arquitetos modernistas, eles seguiam à risca aquela questão do menos é mais. Então, no minimalismo. Já os arquitetos contemporâneos brasileiros e internacionais surgem como resposta à rigidez do modernismo, que preza por formas mais retas e rigorosas, deixando pouco espaço para a abstração, tá? Posteriormente, as preocupações dos arquitetos contemporâneos tornam-se outras, a funcionalidade e a preservação do meio ambiente, que hoje é muito firme essa questão, tá? Na arquitetura contemporânea no Brasil, não há mais a necessidade de desvencilhar do passado e começar a criar algo completamente novo. Pelo contrário, o contemporâneo é uma releitura de tendências do passado, principalmente do moderno e do pós-moderno, que busca assimilar estilos ou significações populares em suas épocas. Esse equilíbrio, gente, entre respeito ao passado e o desejo do futuro, faz com que muitos se referenciem, né, a arquitetura contemporânea como a arquitetura do caos controlado. Tá? Muitos falam que é o caos, mas é um caos controlado. As principais características dessa arquitetura contemporânea no Brasil vão ser a busca por luz natural por meio de clarabóias ou janelas amplas, né? O reaproveitamento de materiais ou uso de materiais provenientes da natureza, isso é legal. Vai ter também a reciclagem, tá? E a utilização de materiais que não que não agridam, né? Desculpa, o meio ambiente, isso é legal também, tá? É importante destacar também a busca por individualidade e personalidade,
exprimidas, né, nos projetos contemporâneos. Os arquitetos buscam cada vez mais transpor os limites da tradição e a inovação tanto em forma quanto em funcionalidade. Tá? No âmbito da forma, destaca-se as construções irregulares, fragmentadas, de aparência distorcidas, com grandes janelas. Eu coloquei aí, ó, o Museu de Arte Contemporânea, que é o museu, é o MAC, né? Fica em Niterói, aí para vocês darem uma olhada do que eu tô falando aqui desse distorcido, essas janelas amplas, tá bom? Que é mais acessível também de decorar ambientes, tá? Já diz respeito à funcionalidade, as edificações buscam de maneira a trazer conforto, tá, gente? Através do design orgânico. Os edifícios verdes são uma solução que vem sendo cada vez mais explorada. Coloquei até aí um exemplo, eles fazem principalmente para refrescar os prédios, tá? Ainda influenciado pela referência moderna, os arquitetos ajustam, né, os padrões estéticos vindo das tradições anteriores e também com a tecnologia e a demanda por soluções menos danosas ao meio ambiente nos dias de hoje, né? Um dos pioneiros, talvez, o nome mais importante, gente, da arquitetura contemporânea brasileira é o Oscar Niemeyer, cujas edificações são cartão postal, né? Diversos destinos brasileiros e internacionais, tá bom? Um dos seus mais famosos edifícios aí é o Museu de Arte Contemporânea em Niterói. Coloquei o aí, vocês darem uma olhada. Projeto de construção de Brasília, é claro, né? A capital brasileira também foi elaborada por Niemeyer, tá? Outros importantes arquitetos contemporâneos brasileiros é Rui, o Otaki, né? Que nasceu em São Paulo e se formou na arquitetura, em arquitetura na Universidade de São Paulo aos 22 anos, novíssimo, tá? Ele já executou mais de 300 projetos arquitetônicos, sendo o mais conhecido deles o imponente Hotel Unique, em São Paulo, que eu coloquei lá a imagem, tá? Na primeira foto, tá bom? Com mais liberdade, né, criativa, esse é outro arquiteto contemporâneo. Então, o brasileiro, gente, a arquitetura brasileira faz muito sucesso no exterior. E aí, para finalizar, vamos falar um pouquinho dessa arte digital brasileira aí, que é considerada, né, se considera arte digital qualquer tipo de manifestação artística, né, claro, produzida de um meio eletrônico, como o uso de software e hardware avançados, né, que permitem a criação, a edição, o redirecionamento e outras modificações dentro do âmbito virtual, tá bom? As artes digitais se dividem em várias categorias, entre elas a web art, as pinturas, modelagens, fotografias, animações, vídeos digitais. Os resultados podem ser impressos em um suporte 2D ou projetos, né, 3D, ou serem também vistos no próprio ambiente de criação, no computador ou qualquer outra ferramenta. A arte digital é considerada um segmento da arte contemporânea, tá, galera? Que passou a ganhar força, principalmente no Brasil, com os adventos das guerras mundiais, a partir do movimento em que as regras e as tradições do movimento, né, principalmente o movimento modernista, que foram quebrados, tá bom? A chegada dos primeiros computadores também despertou em muitos artistas, das vanguardas principalmente, a vontade de experimentar um novo espaço para a criação, visto que a chegada do mundo digital, né, havia também melhorado a capacidade de armazenamento. Lembrando também que uma dessas foi a evolução, que ó, após alguns anos, as técnicas foram evoluindo, e isso facilitou ainda mais a expressão, né, de novas versões de arte digital. Os artistas digitais, gente, explicam que falar da arte virtual é explorar maneiras de usar o computador ou outros aparelhos eletrônicos para se expressar, né, artisticamente. Olha que bacana, eles mesmos falam isso. Aqui no Brasil, gente, o pioneiro, né, foi o Júlio Plaza. Início dos seus estudos em arte foi em 1957, ele foi para Madrid, ficou lá um tempo em Madrid, depois voltou, tá? Ele foi na Alemanha, na França. Aí ele veio para o Brasil em 1967, integrando a representação espanhola, que, né, participa da 11ª Bienal Internacional de São Paulo. Olha que legal.
Aí ele apresenta obras que dialogam com a vertente construtivista, mas como, por exemplo, elementos modulares programados, como cubos programados de vértice, né, obra aberta. Tem também, ele faz assim, ele estabelece, ele se estabelece, claro, no Brasil. Ai, gente, desculpa, foi um mosquito aqui. Aí, o que acontece? Ele é pioneiro nessa técnica de misturar, né, essa arte digital com as suas esculturas, né? E aí ele participa de vários projetos. O artista torna-se conhecido, destacando, né? Ele fica conhecido na multimídia e design gráfico, tá? No caso, ele é conhecido. Em São Paulo, publica seu primeiro livro Objeto, cujas folhas articulavam-se, né, por meio de dobraduras, formando-se tridimensionais. Bacana. Nos anos seguintes, realizou outros trabalhos, tá? Com tendências similares, como, por exemplo, os móveis, tá? Com Augusto de Campos, ou livros de artista como o Rê Duchamp também, tá? Então, ele é um artista, assim. Existe, claro, outros artistas que trabalham isso, a Regina Silveira, Donato Ferrini, o Walter Zanini, outros artistas, e todos eles expõem, né, expõem e já exporam nesse Museu de Arte Contemporânea aí. Então, a arte digital hoje, gente, ela tá bombando no mercado, tá? E aí eu coloquei uma atividade aí para vocês estarem fazendo. Qualquer dúvida, é só me procurar para tirar lá na videoconferência às sexta-feira. Que aí fosse fé, cuide-se, continue cuidando da família. Grande beijo aí, tchau, tchau.